Áudio com os 12 ensinamentos de Meixo Sama, culto mensal de dezembro de 2022. Minha luz. Escrevi muitas coisas sobre o budismo que até hoje ninguém havia explicado. Os leitores talvez se surpreendam, mas eu tomei conhecimento delas através da revelação divina. Por que então Deus não as havia esclarecido até hoje? Foi inteiramente devido ao fator tempo. Quanto a este, refiro-me ao grande marco histórico que chamo de transição da noite para o dia. Trata-se do desaparecimento do prolongado mundo da noite, ou seja, o mundo de trevas e escuridão, para dar lugar ao mundo do dia que se aproxima, o mundo de esplendorosa luz do sol. Embora fosse uma noite escura, por meio da luz da lua era possível enxergar alguma coisa. E o ser humano se contentava minimamente com isso. Esta era a verdade conhecida à luz dos ensinamentos daquela época, que correspondem ao budismo. A luz da lua era fraca e não se podia enxergar as coisas nitidamente, porque sua intensidade era cerca de 1/60 da luz do sol. Portanto, durante o mundo da noite, é óbvio que nada, nem mesmo as religiões, conseguiam enxergar com total nitidez. Por essa razão, os seres humanos viviam desorientados e não alcançavam a verdadeira paz interior. Com a chegada do dia sob a luz do sol, tudo ficará límpido e claro e não existirá mais nada sobre o qual não se saiba. Como minha missão é criar a civilização do dia, é evidente que eu tenha conhecimento de tudo. Vou aprofundar a minha explicação sobre a relação entre minha pessoa e o mundo do dia. Meu corpo abriga a bola de luz conhecida desde a antiguidade pela palavra Nyoi Hoju. Já me referi a essa luz anteriormente, mas vou explicar mais detalhadamente. Ao falarmos em luz, os leitores poderão pensar no próprio Sol, mas não é bem assim. Na verdade, trata-se da combinação do Sol e da Lua. A essência desta luz é constituída por esses elementos opostos. Como meu corpo físico é elemento terra, quando essa luz se assenta nele, ocorre a atuação conjunta dos 3 elementos: fogo, água, terra. Será que as pessoas comuns são formadas apenas pelo elemento terra? De forma alguma. Elas também possuem luz, embora esta seja pequena e fraca. A força de minha luz, no entanto, é extraordinariamente forte. É milhões de vezes ou infinitamente mais intensa que a de uma pessoa comum, ultrapassando os limites da imaginação. Em suma, diariamente, escrevo 3 tipos de caligrafias para o Hikari. Hikari, Kōmyū ou Daikōmyū. Colocado junto ao peito, manifesta-se imediatamente a força capaz de curar as doenças. Isso se deve à força da luz irradiada da palavra escrita por mim no Hikari. Nunca precisei rezar ou fazer qualquer coisa especial para escrevê-la. Simplesmente escrevo-a rapidamente, folha por folha. Levo em média 7 segundos em cada uma e escrevo facilmente cerca de 500 por hora. Com apenas uma folha de papel, a doença de milhares de pessoas poderá ser curada, doravante mesmo que eu conceda dezenas ou centenas de milhares de Hikari, o efeito de cada um será o mesmo. Creio que poderão compreender o quanto é poderosa a força da minha luz. Possuindo tamanha força, não há nada que eu desconheça. Como os fiéis sabem, nunca tenho dificuldade em responder a qualquer pergunta que me é dirigida. Às vezes, recebo telegramas solicitando graça e proteção para as pessoas que estão distantes, sofrendo com doença, e muitas as obtêm apenas com esse pedido. Isso ocorre porque, no momento em que tomo conhecimento do problema, minha luz se subdivide e liga-se a essas pessoas.
Assim, através do elo espiritual, elas recebem a graça. Dessa forma, é uma luz bastante versátil e preciosa, pois pode aumentar milhões de vezes e alcançar qualquer local, por mais distante que ele seja. Para melhor compreensão, a luz irradiada de mim é como se fossem balas de luz. A diferença entre elas é um projétil comum. Por exemplo, é que enquanto este é limitado e mortífero, as balas de luz são ilimitadas e dão vida às pessoas. A explicação acima corresponde a apenas uma parcela da minha força. Não é fácil explicá-la totalmente. O ideal seria que os leitores acompanhassem atentamente o trabalho que vou realizar daqui para frente. Se possuírem uma inteligência aguçada, poderão entender até certo limite. Do ponto de vista da fé, as pessoas interpretam de acordo com o seu nível espiritual. Por isso, o melhor a fazer é polir a alma e deixá-la sem nuvens espirituais. Assim, alcançarão a suprema iluminação e conhecerão a minha força. Em 25 de maio de 1952. Notas. Nyoi Rodju, em sânscrito, Cintamani, designa a misteriosa joia em formato de esfera carregada por Kanzeon Bosatsu e que tem o poder de atender todos os desejos do ser humano, o mesmo que Nyoi no Tama. Hikari, Komyu, Daikomyu significam respectivamente luz, luz intensa e luz muito intensa. Arte da religiosidade e da filosofia, democratizando a arte TV no YouTube. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama. Idolatrado como Deus. Quem se encontra comigo pela primeira vez sempre diz a mesma coisa. Antes de conhecê-lo, eu pensava que o senhor fosse uma pessoa pouco acessível, sempre rodeado de servidores. Imaginava que, para dirigir-me ao senhor, deveria fazê-lo com a maior formalidade. Resolvi visitá-lo com certa apreensão, mas ao contrário do que esperava, tudo foi tão simples e fácil que fiquei surpreso. Realmente, quando se trata de um fundador ou de uma autoridade religiosa, a tendência das pessoas em geral é pensar que eles vivem em um ambiente em que cuidados e atenções são dispensados de forma exagerada. Em tempos passados, também tive servidores que quiseram que eu procedesse dessa forma. Entretanto, eu não sentia vontade alguma de agir assim e continuei a ser a pessoa simples que sempre fui. Muitas pessoas devem estar curiosas porque eu não ajo como um Deus encarnado. Vou explicar a razão. Talvez pelo fato de eu ser educo, desde jovem jamais gostei de assumir áreas de superioridade. Como detesto a falsidade, acho que aparentar aquilo que não sou e criar diversos aparatos é uma forma de enganar, uma dissimulação. Além do mais, à vista dos outros é uma atitude desagradável. Afinal de contas, o melhor é a pessoa mostrar-se como realmente é. Pela minha atual condição, talvez fosse até natural eu ficar no lugar de maior destaque como um deus. E quando concedesse alguma entrevista, me daria áreas de importância, porque assim eu me valorizaria muito mais. Todavia não gosto disso. Tenho sempre como princípio dizer aos que censuram o meu procedimento que não precisam permanecer comigo. E já aqueles que o aprovam, que podem ficar. Conforme mostra a realidade do rápido desenvolvimento da nossa religião, constato que o número de pessoas que aceitam minha maneira de agir é cada vez maior, e isso me deixa muito satisfeito. Devo acrescentar que considero minha natureza muito diferente da de outras pessoas. Detesto imitar o que os outros fazem. Este é um dos motivos pelos quais não me comporto como um Deus encarnado.
Quero ter sempre a aparência de uma pessoa comum, o que é uma quebra de paradigma. Tudo isso contribuiu muito para que eu pudesse descobrir o Jorei, um tratamento terapêutico revolucionário. Além disso, se eu quisesse, poderia enumerar muitas outras ações minhas que se opõem aos modelos estabelecidos. Como os fiéis sabem, manifesto o poder de curar doenças através do Hikari, que confecciono escrevendo uma letra numa folha de papel. Trato as diferentes divindades com igual respeito. Estou construindo o modelo do paraíso terrestre. Empenho-me na promoção da arte, evito a ostentação religiosa, etc. A propósito, dias atrás, fui visitado por uma jornalista da revista Fujin Koron, que me disse ter ficado surpreendida ao chegar à entrada da nossa sede provisória. Ao perguntar-lhe o motivo, ela disse que achou estranho não ver nenhum aparato que lembrasse uma religião. Daqui por diante, planejo realizar empreendimentos religiosos em todos os campos da sociedade e pretendo que eles rompam muitos padrões. Por conseguinte, gostaria que os aguardassem ansiosamente. Em 13 de maio de 1950. Nota: Edoko, pessoa natural de Edo, antigo nome de Tóquio até a restauração Meiji em 1867. A característica de Edoko é ser despretensioso, franco e irrequieto. Arte da religiosidade e da filosofia, democratizando a arte TV no YouTube. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. Vivo para cumprir uma grande missão. Devo empenhar-me com todas as minhas forças na salvação do mundo. Quando reflito profundamente sobre minha pessoa, surge-me a dúvida: para que nasci neste mundo e por qual motivo sou diferente das pessoas comuns? Vou explicar a respeito disso. Fundei a Igreja Messiânica e desde então me empenho na construção de um mundo feliz e na salvação de milhares de pessoas. O rápido desenvolvimento da nossa religião também é uma exceção, e devo dizer que, no momento, é inédita uma religião que tenha realizado tantas curas de doenças como a nossa. Logo, acho que posso dizer que se trata realmente de um mistério do século. Só de observar tais curas e nossa rápida expansão, já se percebe que há algo de extraordinário em tudo isso. Mesmo quando leio um trecho de uma experiência de fé, só pelo fato de sentir a transbordante emoção e gratidão do autor do relato por ter sido salvo, não consigo lê-la sem lágrimas nos olhos. A seguir, vou escrever sobre minha pessoa por outro ângulo. Do nascimento até a meia-idade, eu não diferia em nada de uma pessoa comum. Desde então, perseguido pelas situações adversas e sem entender o mundo, tornei-me refém do ceticismo. Por esse motivo, saí em busca da fé e filiei-me à religião Omoto. Depois de considerável aprimoramento, alcancei o estado de percepção da essência de Deus, Kenshin no Kyochi. Desde os tempos antigos, dizem que, mesmo dedicando a vida para alcançar o referido estado, é impossível atingi-lo. Entretanto, por meio do aprimoramento realizado em um curto espaço de tempo, eu o consegui. Consequentemente, creio que posso considerar isso como um fato inédito. A partir de então, com a mentalidade totalmente mudada, conscientizei-me da missão recebida dos céus e, pela ocorrência sucessiva de milagres, a descrença foi extinta por completo. Junto a isso, meu pensamento se tornou surpreendentemente amplo. Ao mesmo tempo, ao contrário, eu possuía um lado bastante retraído. Em suma, passei a ser uma pessoa audaciosa, mas tímida. Meu lado audacioso pode ser percebido pelas minhas aspirações
e a forma como administro meus projetos. Já o lado tímido se manifesta na vergonha que eu sentia ao falar perante um grande número de pessoas, uma postura que eu mesmo achava estranha. Ultimamente já estou bem mais acostumado e consigo falar livremente sobre tudo aquilo que desejo. Antes eu tinha muita dificuldade em proceder dessa maneira. Da mesma forma, tenho profunda aversão à injustiça. Quanto mais injusta for a pessoa, proporcionalmente, surge-me maior convicção de que tenho de lutar e vencê-la de qualquer forma. Por exemplo, há 14 anos estou batalhando judicialmente por um terreno. Meu oponente, tomado de impaciência, já me propôs um acordo por 3 vezes. Mas por ele não demonstrar nenhum sentimento de arrependimento pelo que fez, rejeitei a proposta. Atualmente, quem está em apuro maior do que a outra parte é o juiz, que não sabe mais o que fazer e tem incentivado uma conciliação. Certa ocasião, lutei contra um jornal de renome. Na época, muitas pessoas me aconselharam a não o fazer, pois a luta contra uma grande empresa jornalística poderia resultar em prejuízos. Não cedi um passo sequer, e como já é do conhecimento do leitor, batalhei por meio do nosso jornal Ricari. Se é por justiça, tenho a intenção de lutar até mesmo contra o mundo. Discorri sobre o meu ponto forte, mas também desejo referir-me um pouco ao meu lado fraco. Quando alguém me pede ajuda, desde que o pedido seja correto e justo, não consigo recusá-lo. Do mesmo modo, não fico indiferente ao ver uma pessoa bondosa sofrendo. Em relação aos pontos errados do mundo, ao mesmo tempo em que me sinto indignado, faço todo o empenho para que estes sejam corrigidos o quanto antes. Poderão comprovar essa realidade observando o meu esforço constante em apontar os erros da medicina e em advertir a humanidade, na ânsia de diminuir o máximo seu sofrimento. Como se fosse um hobby para mim, sempre senti prazer em alegrar o próximo, em ajudá-lo e desejar sua felicidade, almejando que tenha uma vida tranquila e cheia de esperança. Por um lado, isso se verifica pelo fato do pensamento das pessoas se refletir em mim. Quando elas expõem seus problemas e sofrimentos, estes incidem sobre mim tal qual eles são, e, consequentemente, eu também passo a senti-los. Finalmente, vou voltar ao assunto propriamente dito, após ter me desviado demasiadamente da proposta inicial. Conforme afirmei, caso analise os vários pontos que me diferenciam das demais pessoas, minha missão já se torna clara. Por conseguinte, vou sempre em frente, tendo como princípio a salvação da humanidade, cujo objetivo final é a criação de uma nova civilização. Esta, em suma, vem a ser uma civilização espiritualista, alicerçada na religião, ou seja, trata-se do grande progresso da civilização religiosa em relação à material. Será a substituição da civilização material que cria a infelicidade pela civilização religiosa que gera a felicidade. Será o estabelecimento de uma religião poderosa que aproveitará ao máximo o progresso alcançado pela civilização material. Trata-se da completa transformação da civilização do mal em civilização do bem. No caso do seu êxito, este mundo entrará no período áureo, de perfeita verdade, bem e belo, e se transformará em um mundo paradisíaco que sequer conseguimos imaginar. Todavia, a realização dessa tarefa não será nada fácil, pois, apesar de ser um ideal com o qual a humanidade veio sonhando há longo tempo, seu realizador não havia aparecido, e o motivo residia no fator tempo.
Para a alegria de todos, finalmente chegou o momento tão esperado. O nascimento da minha pessoa que recebeu o grandioso poder de Deus. Por conseguinte, uma vez ciente desse fato, ninguém poderá deixar de acreditar que o advento do paraíso terrestre será absolutamente possível. Não tenho a mínima intenção de fazer propaganda da minha grandeza. Basta levar ao conhecimento das pessoas aquilo que realmente sou. Se mediante isso aumentar o número de pessoas que acreditam em mim, o grande amor de Deus se expandirá e o número de criaturas salvas se multiplicará. Dito isso, é uma realidade incontestável que o mundo do mal está prestes a ruir e o mundo do bem perto de surgir. Deus vem preparando a grande transição do mundo há milhares de anos. Logo, podemos dizer que esse é um plano histórico. Portanto, qual será a razão disso se não estiver relacionado com a profecia de Jesus Cristo? Está próximo o reino dos céus. E com sua advertência: quem crer será salvo? Se assim for, podemos dizer que o presente texto é o Evangelho do Paraíso e não há outra forma de denominá-lo. Jornal Eco, número 116, Era da Civilização Religiosa, em 8 de agosto de 1951. Arte da Religiosidade e da Filosofia, democratizando a arte TV no YouTube. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama. Poema 18. Já passei por muitas atribulações. Houve momentos em que me vi sobre águas escaldantes, em outras vezes sobre tênues camadas de gelo. Completar 38 anos para mim foi o meu segundo nascimento. A partir de então, inesperadamente ingressei na fé e pela primeira vez soube da missão confiada a mim pelos céus. Após tornar-me religioso, passei por grandes sofrimentos. Por outro lado, tive grandes alegrias. Consegui chegar à plena visão da verdade que em Shinjitsu, que Buda Sakyamuni atingiu aos 72 anos antes de qualquer outro. Evidentemente, pude conhecer a existência de divindades e Budas nos mundos divino, espiritual e material, o significado fundamental da vida e da morte, as tendências do mundo no passado, presente e futuro, o significado da vida. Não existe alegria maior que essa. Creio que posso mesmo compará-la à alegria sentida por Bodhidharma quando alcançou a iluminação na noite em que reverenciou a lua cheia, após ficar sentado em frente de uma parede durante 9 anos e 8 meses. É do conhecimento de todos que os fundadores de religiões, desde os tempos antigos, têm manifestado muitos milagres. Eu também cheguei aos dias de hoje levando uma vida de contínuos milagres, extremamente misteriosos e profundos. Entretanto, desejo ressaltar em especial que, de acordo com os textos escritos sobre os fundadores das religiões, e ao me comparar com estes, sou muito diferente em todos os sentidos. Dentre eles, o ponto mais evidente é a inexistência de qualquer diferença entre mim e o ser humano comum no que se refere às atitudes do dia a dia, e as pessoas comentam a esse respeito. Dessa maneira, tenho sempre por princípio o senso comum, talvez por detestar palavras e atitudes excêntricas. Também creio que não há pessoa de características tão diversificadas como eu. Mesmo sendo religioso, tenho interesse por quase todos os campos da vida, tais como política, economia, arte, educação. Sinto que isso é realmente uma grande felicidade, portanto é constante a minha gratidão a Deus. Coletânea Série de Kan, volume 9, prefácio do livro Caminho para a Luz, em 30 de dezembro de 1949. Luz do Oriente. Creio que a expressão Luz do Oriente tenha surgido há cerca de 2000 anos em determinada parte da Europa, tendo se propagado gradativamente a ponto de hoje não existir quem a desconheça. No entanto, pelo fato de seu verdadeiro significado não ter sido conhecido,
Até agora ela continua sendo um enigma. Assim sendo, gostaria de expor seu real significado. Luz do Oriente era na realidade uma profecia sobre mim. Creio que não haverá quem não se surpreenda ao tomar conhecimento dessa verdade, e já que as pessoas não conseguiram aceitá-la de imediato, vou tentar esclarecê-la, apresentando fatos que comprovam minha afirmação. Para tanto, preciso mencionar em primeiro lugar o local onde nasci e o trajeto percorrido devido às mudanças que realizei. Nasci em um bairro cuja antiga denominação era Hashiba, situado no distrito de Asakusa, na cidade de Tóquio. Vou explicar a respeito desse local. O país chamado Japão, como todos sabem, localiza-se no extremo leste da Terra. Acrescente-se que Tóquio, a capital, se localiza a leste do Japão. A leste de Tóquio fica o distrito de Asakusa e a leste desse encontra-se Hashiba, o bairro ao qual me referi há pouco. E como a leste dele fica o rio Sumida, em termos de mundo, esse bairro fica realmente na parte leste da região leste, é o extremo leste do mundo. Foi lá que nasci. Aos 8 anos, mudei-me e fui morar no bairro de Senzoku, a oeste de Hashiba. Mais ou menos na época em que concluí o curso primário, fui para o bairro de Naniwa, localizado no distrito de Nihonbashi, depois para o bairro Tsukiji, no distrito de Kyobashi, e posteriormente para os bairros Oi e Omori, ambos localizados no mesmo distrito, que na época era denominado Ebara. A seguir, transferi-me para o bairro de Hirakawa, do distrito Kojimachi, em seguida para Tamagawa, onde se localiza atualmente o Rosanso, solar da Montanha Preciosa. Posteriormente, dando um salto bem maior, mudei-me para a cidade de Hakone e depois para Tami, agora para a cidade de Kyoto. Assim, mudei de residência por 10 vezes. Dessas mudanças, excetuando-se o bairro Kojimachi, 9 foram em direção ao oeste. Naturalmente, daqui em diante, a Luz do Oriente avançará cada vez mais para o oeste. Um dia, é óbvio, chegará à China e até a Europa. Analisando as diferentes culturas existentes no Japão, até o presente momento, constatamos que todas elas surgiram no oeste e foram se expandindo em direção ao leste. No âmbito religioso, não somente o budismo e o cristianismo, mas o shintoísmo e cada seita e ramificação do budismo que tiveram origem no Japão foram se propagando do oeste para o leste. A única que nasceu no leste foi a religião budista Nichiren, e nisso há uma profunda razão. Vejamos. Como tenho dito sempre, o budismo foi importante para promover a salvação no período da Era da Noite, e nessa fase ele teve a proteção do Deus da Lua. Com a chegada da época apropriada, o mundo sofrerá a transição para a Era do Dia. Visto que tudo ocorre primeiramente no mundo espiritual, há 700 anos teve início naquele mundo o primeiro passo do alvorecer. Foi com essa missão que nasceu o virtuoso monge Nichiren, 1222-1282, fundador da referida religião. Assim que concluiu o seu principal aprimoramento, ele tomou a firme decisão de se dedicar de corpo e alma à divulgação do Sutra do Lótus. Primeiramente foi a Awa, região sul da atual província de Chiba, sua terra natal, e subiu o monte Seichozan, localizado próximo ao mar. Voltado para o sol que nascia, orou em voz alta, Nam-myoho Renge-kyo. A partir de então, passou a difundir e a apresentar ao mundo o Sutra do Lótus, a fim de enaltecer suas bênçãos. Enfrentou inúmeras perseguições até que finalmente estabeleceu sua atual e inabalável seita. Sua proeza merece todo o nosso respeito. Na realidade, esse grande feito de Nichiren representou a primeira atuação da Luz do Oriente.
Observando o fato em termos espirituais, podemos dizer que no extremo leste do mundo espiritual, até então imerso nas trevas, ocorreu um tênue lampejo de luz que antecipa o aparecimento do sol. Obviamente, esse acontecimento não poderia ser evidenciado pelos olhos humanos, mas constituía uma grande realização divina, um passo importante no avanço do plano divino. 600 e tantos anos mais tarde, dirigi-me a Aua, levando mais de 30 acompanhantes, e no alvorecer do dia 15 de junho de 1931, subi ao topo da montanha, onde se localiza o templo budista Kenkozan Nihonji, e entoei uma oração voltado para o leste. Naquele exato momento, ocorreu um fato misterioso. Ainda não me é permitido revelá-lo, mas esse acontecimento da província divina significava a linha demarcatória da mudança da era da noite para a era do dia. O interessante é que o Monte Senjozan fica a leste, bem perto do Monte Kenkozan, e devido a essa proximidade podemos realmente considerá-los irmãos. Do mesmo modo, o fato de o templo se denominar Nihonji significa que aquela mudança já dera sinais. O que expus delineia a afinidade relacionada ao budismo. De mais a mais, o confucionismo, a moral, a sinologia, a medicina chinesa e os demais elementos formadores dos primórdios da cultura japonesa foram trazidos da China e da Coreia. Assim como na atualidade foi importada a cultura ocidental, o início da nossa cultura, em sua maioria, teve origem no Oeste. Assim, não existia nenhuma outra expressão cultural japonesa que tivesse nascido no Leste, além da religião Nichiren. Sobre o que precisamos refletir nesse momento é: se fosse possível criar um mundo ideal de paz e felicidade, por intermédio dessa cultura nascida no Oeste, eu nada poderia dizer. No entanto, o que vemos é justamente o contrário. Em termos materiais, o mundo se tornou uma civilização magnífica. Porém, a felicidade do homem, que é o principal, em absoluto foi alcançada. Assim, todos acham que isso não é possível nem mesmo no futuro. O homem contemporâneo vive sem nenhuma esperança e a incerteza é constante em sua vida. Dessa forma, ele busca incessantemente a luz da esperança no seu íntimo, e sendo esta a concepção comum da maioria das pessoas, o centro desse desejo era a luz do Oriente. Conforme exposto, podemos ver que os fundamentos da cultura japonesa caminharam na direção oposta, e essa realidade pode ser compreendida claramente observando-se a grande natureza. O Sol e a Lua despontam no leste e descrevem uma órbita em direção do oeste. Diante dessa verdade, o que nasce no leste, de fato, é eterno e verdadeiro. Assim sendo, posso afirmar com toda segurança e sem erro que as pessoas que acreditarem em minhas palavras e procederem em conformidade com elas conseguirão obter a verdadeira felicidade. Em suma, vou purificar de uma só vez toda a água turva lançada até hoje no oeste para o leste e devolvê-la para o oeste e construir um mundo ideal e cristalino. Jornal Eiko número 182, em 12 de novembro de 1952. Minha história. Introdução. Atualmente, mais da metade da humanidade professa alguma fé ou religião. A maioria segue uma das três grandes correntes, o cristianismo, o islamismo ou o budismo, fundadas respectivamente, como todos sabem, por Jesus Cristo, Maomé e Buda Sakyamuni. O principal meio de divulgação empregado por esses religiosos foi a palavra escrita e oral, fundamentada em seus ensinamentos, e parece mesmo que quase nenhum outro método foi utilizado. Meu caso, porém, é totalmente diferente. Tal como essas religiões, temos ensinamentos, mas eles constituem apenas uma parte do nosso trabalho que abrange todos os aspectos da cultura necessários à vida humana.
Pretendemos especialmente corrigir os erros da cultura consolidada e ensinar como deve ser a verdadeira cultura por meio da realidade dos mais diversos métodos. Nosso maior objetivo é eliminar desse mundo a doença, a pobreza e o conflito. Já que sempre tenho falado sobre esse tema, não me aterei a ele. Aqueles que me conhecem, cientes da grande obra de salvação por mim realizada, naturalmente gostariam de saber tudo o que for possível ao meu respeito. No futuro será incalculável o número de pessoas no mundo inteiro que terão o mesmo desejo. Eu, como sendo aquele que dá início à era do mundo paradisíaco sobre a Terra, pretendo deixar para as gerações vindouras a imagem mais fiel da minha pessoa. E por esse motivo, escreverei a meu respeito. Há algo que sempre fico a pensar. O fato de os três grandes religiosos, Jesus Cristo, Maomé e Buda Sakyamuni, terem expressado suas ideias de forma tão louvável por meio de admiráveis ensinamentos, como no caso dos 84.000 sutras relacionados do budismo, mas, estranhamente, nada terem falado a respeito de si mesmos. É como se estivessem trajados com magníficas vestes e por isso não quisessem tirá-las. Desse modo, não podemos conhecer suas impressões e confissões. Talvez eles não nos tenham revelado o seu íntimo por não sentirem vontade de fazê-lo, mas acho isso realmente lamentável. Todavia, sou completamente diferente. Desejo escrever tudo a meu respeito detalhadamente. Provavelmente encontrarão pontos incompreensíveis em minhas explanações, fatos que eles aparecerão verossímeis ou inverossímeis, grandiosos ou medíocres, claros ou obscuros, finitos ou infinitos. Por esse motivo, creio que, saboreando minhas palavras, certamente conseguirão obter a sabedoria da vida e tornar-se-ão possuidores de espírito inabalável. Meu mistério. Desde a criação do mundo, acredito que nunca existiu uma pessoa tão envolta em enigmas quanto eu. Realmente sou misterioso em todos os aspectos. Ora, se eu próprio penso dessa forma, quanto mais as pessoas. É como se elas estivessem tateando no escuro, tentando captar minha imagem real. Isso se deve à existência de muitos mistérios. É curioso, entretanto, que nada atrai mais o interesse do ser humano que o mistério. E esse está oculto em todas as coisas. Antropólogos pesquisam ruínas da antiguidade, bem como a vida dos povos primitivos, porque desejam investigar os mistérios da época. Cientistas chegam a dedicar sua vida à pesquisa dos fenômenos físicos, analisando-os e fazendo estudos especiais sobre eles, criando a partir do nada, descobrindo o átomo e tentando conhecer a teoria da transformação da matéria para revelar esses mistérios. Médicos cientistas passam a vida inteira olhando por um microscópio, dedicando-se à dissecação de cadáveres e a experimentos com animais para descobrirem o mistério da vida. Astrônomos vivem a observar o céu com telescópios, pesquisando concentradamente os astros, o vento, a chuva, os relâmpagos, as mudanças climáticas. Idêntico esforço é desenvolvido por historiadores, geógrafos e outros estudiosos. Escritores e artistas plásticos também fazem o mesmo, a fim de receberem inspiração e descobrirem o mistério da arte. A forma difere de acordo com a especialidade em que atuam, mas todos são guiados por um só desejo: desvendar os mistérios. O assunto é um pouco diferente, mas até mesmo o relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher se fundamenta no mistério da atração. De fato, é um grande enigma alguém envolver-se sentimentalmente a ponto de dar fim à própria vida por não querer separar-se da pessoa amada. Dessa forma, podemos dizer que a vida é uma luta incessante contra o mistério. Realmente o mistério é incompreensível, quer por meio de teorias, quer por meio da lógica.
Além disso, seu poder é infinito. Consequentemente, podemos afirmar que a condição fundamental para a cultura ter atingido o ponto a que chegou foi a pesquisa do mistério. Devemos dizer que o mistério dos mistérios é a fé. Não seria exagero afirmar que o mistério da crença dos deuses supera o amor-paixão, muito embora hoje em dia, salvo raras exceções, quase não existam religiões com mistérios. Na época de sua fundação, certamente elas os possuíam em grande quantidade, mas todos eles foram desvendados com o decorrer do tempo. Em comparação, algumas novas religiões possuem muitos mistérios, e por isso, mesmo sendo criticadas, passaram à frente das religiões tradicionais e estão se expandindo amplamente. A diferença é semelhante à que existe entre uma moça que acabou de se casar e uma senhora casada há muito tempo. É claro que, mesmo nas novas religiões, a quantidade de mistérios varia bastante de uma para outra. Modéstia à parte, não existe religião tão cheia de mistérios quanto a nossa Igreja Messiânica Mundial. Poderão comprová-lo pela rapidez com que ela está crescendo. Visto que sou eu protagonista de tantos milagres, não se pode calcular quão rico é o poder misterioso que está em meu interior. Por essa razão, desejo fazer com que compreendam o máximo possível minhas palavras, embora seja realmente difícil explicá-las. Isto porque, a partir de certo ponto, o entendimento depende do grau de Chieshokaku de cada um. Para que me compreendam, não há outro meio, portanto, a não ser polir a alma e tornar-se iluminados. Farei agora uma autoanálise dos mais diversos ângulos de minha personalidade para me revelar inteiramente. Sou Deus ou sou ser humano? Não existe ser humano tão enigmático quanto eu. Com certeza, desde o início do mundo não existiu alguém com tais características. Eu próprio, quanto mais penso nisso, creio que tudo se resume a uma palavra: mistério. Nos limites do que se conhece desde os tempos antigos, pela biografia de religiosos, sábios, grandes personagens, não há ninguém que se assemelhe a mim. Consequentemente, no futuro, certamente surgirão inúmeras pesquisas sobre minha pessoa e disso poderão despontar críticas. Pensando nisso, farei o possível para deixar retratada a minha imagem tal qual ela é. Ao escrever sobre mim, devo dizer que, mais do que os outros, sou eu mesmo que mais me considero misterioso. Os mistérios que me envolvem são tantos que eu vou me analisar não só subjetiva, mas objetivamente. Até as pessoas que têm contato comigo há mais de 10 anos ainda não compreenderam realmente esses mistérios. Nem mesmo minha esposa parece entender-me muito bem. Naturalmente sou religioso, mas não sou como fundadores de religião tal como Buda Sakyamuni ou Jesus Cristo. Tampouco me vejo como uma pessoa excepcional. Em verdade, tudo isso se deve à amplitude da minha missão. Quando jovem, nunca atentei para esse fato. Tinha apenas uma leve consciência de ser um pouco diferente das demais pessoas. A principal diferença que eu encontrava em mim é que não sentia nenhuma inclinação para idolatrar qualquer pessoa, fosse ela um grande personagem histórico ou qualquer outra figura ilustre. A verdade é que eu não julgava ninguém tão grandioso a ponto de considerar inatingível. Isso não é uma justificativa nem uma presunção. Era um sentimento que surgia naturalmente e muitas vezes cheguei a me sentir desolado. Outra característica minha é um forte sentimento de justiça e, comparado às pessoas, o dobro de repúdio ao mal. Eu sofria bastante para dominar a fúria que sentia ao ler os jornais. Acreditava então que o melhor meio para diminuir as injustiças com que eu me deparava era fundar um jornal.
Naquela época, uma pessoa só conseguiria abrir uma empresa jornalística se tivesse mais de 1 milhão de ienes, e precisei trabalhar bastante com o intuito de obter essa quantia. Lamentavelmente, ao contrário do que esperava, acabei fracassando. No entanto, como esse fato se tornou um dos motivos que me levaram a seguir a vida religiosa, considero-o até positivo. Foi assim que ocorreu meu ingresso na religião Omoto. Graças a essa religião, eu que até então era ateu, pude conscientizar-me profundamente da existência de Deus. Como me ocorriam surpreendentes milagres uns após os outros, é claro que meu sentimento mudou completamente, dando uma volta de 180 graus. A cada dia aumentava o número de milagres, até que finalmente tive a revelação espiritual sobre o meu passado, presente e futuro. E mais, ficou evidente que eu fora agraciado com um poder sobre-humano e encarregado da grande missão de salvação da humanidade. Um fenômeno que considerei um mistério nessa época é que uma força grandiosa me manejava livremente, fazendo com que, por meio de milagres, eu compreendesse pouco a pouco a realidade do mundo de Deus. Minha alegria nesses momentos era irrefreável. Tratava-se de uma sensação indescritivelmente profunda, misteriosa e sublime. Além do mais, os milagres continuavam e fatos interessantíssimos se sucediam. Não sei quantas vezes cheguei a provar essas sensações em um só dia. O maior de todos os milagres foi o que se deu em dezembro de 1926, ano de falecimento do imperador Taisho. Extraído de minha história, artigo não publicado, escrito em 1952. Nota: Tie Shokaku, termo utilizado por Meishu Sama para designar a sabedoria humana que se desenvolve proporcionalmente à elevação espiritual e também chamada de inteligência da suprema iluminação. Livro Luz do Oriente, volume 1, página 36. Minha época de descrença. Já escrevi que a primeira metade da minha vida foi bem comum, por isso não entrei em detalhes. Posteriormente, ao me dar conta de que não são poucas as passagens que deixei de registrar, gostaria de mencionar alguns assuntos interessantes. Eu me casei aos 24 anos e minha esposa tinha 19 anos. Passado pouco mais de um ano, ela foi acometida de tuberculose. Levei-a imediatamente ao médico, que disse: como não há tratamento para esta doença, não há outra maneira a não ser mudar-se para um local com ar puro e cuidar-se com paciência. Por sorte, como a família dela era de Kanazawa, da província de Kanagawa, o local era apropriado por situar-se no litoral. Contudo, minha mãe, meu irmão e até mesmo os parentes me aconselharam insistentemente. Além do risco de contágio, essa doença será transmitida hereditariamente caso vocês venham a ter filhos, tese daquela época. Portanto, é melhor fazer com que sua esposa retorne para a casa dos pais. A princípio concordei, mas pensando bem, não estava convencido. Afinal de contas, se a esposa contraíra matrimônio por uma vida inteira, o correto seria cuidar dela com ainda mais carinho caso fosse acometida por uma doença. Mesmo que exista o perigo de contágio, fazê-la retornar à casa dos pais seria um pensamento demasiadamente calculista e de maneira nenhuma eu conseguiria agir de forma tão insensível. Decidi firmemente no meu coração que compartilhar dos sofrimentos e alegrias por toda a vida seria o caminho do casal. Além disso, por felicidade, eu tinha experiência de ter me curado e acreditava piamente que ela iria melhorar. E não só isso. Surgia em mim a convicção de que o ser humano, desde que esteja no caminho correto, não teria motivo para ser alvo do contágio. O surgimento desse raciocínio em uma pessoa descrente como eu era na época foi algo realmente estranho. Ao ouvirem isso, o médico e os meus parentes ficaram atônitos e me consideraram um excêntrico.
Dessa maneira, após tornar-me um religioso, compreendi que na época já havia sido plantada a semente da fé no meu íntimo. Baseando-me na minha experiência, tratei-a com alimentação vegetariana e ela curou-se em 3 ou 4 meses sem receber tratamento médico. Houve também o seguinte episódio. Nessa época, havia empregado uma moça de 16 ou 17 anos vinda do interior. Mas como ela ficara doente, fiz retorná-la à sua família que residia em Bochu, região sul da província de Tiba. Depois de algum tempo, repentinamente, ela veio me procurar. Estava com o rosto completamente pálido e, ao indagá-la, respondeu-me que após retornar piorou gradativamente e foi diagnosticada com uma grave tuberculose. Assim foi repudiada pelas pessoas ao redor. Além disso, como a família era paupérrima, foi considerada um estorvo. Em meio às lágrimas, ela me relatou que ouvira o seguinte: vá procurar o emprego. Por isso veio a mim. Muito compadecida, eu disse: é um absurdo trabalhar nesse estado. Volte imediatamente para a sua casa. Em contrapartida, enquanto você viver, enviarei sem falta dinheiro para a sua alimentação e o tratamento. Ela foi-se embora contente. Lembro-me que enviava mensalmente 15 ienes, que na época era o suficiente. É claro que existem pessoas caridosas mundo afora, mas relato esse episódio porque tenho algo a escrever sobre ele. Isto é, na época, meus parentes e conhecidos diziam frequentemente: se a tuberculose dessa moça tivesse possibilidade de melhora, tudo bem, mas desse jeito é evidente que vai morrer. Qual o sentido em ajudar uma pessoa que está fadada à morte? Se ela melhorasse e depois pudesse trabalhar para retribuir o benefício, tudo bem, mas do contrário, está apenas desperdiçando dinheiro. Não há sentido nisso, seria mais inteligente que parasse logo. Assim insistiam. Então eu disse-lhes: eu não tenho intuito nenhum de fazer o bem para receber recompensa. Cuidar do próximo esperando retribuição seria um tipo de negociação como uma troca de favores. Isso não seria piedade nem nada. Seria apenas um interesseiro aparentando ser uma pessoa virtuosa. Eu faço isso apenas porque não pude ficar indiferente à penosa situação da jovem. Ou seja, é espontâneo. Sinto-me satisfeito assim. Não é o bastante? Gostaria que vocês não interferissem nisso. Do ponto de vista de vocês, posso parecer um tolo, mas não me importo. Aconteceu que, como falei dessa maneira, todos ficaram perplexos e se calaram. Nessa época eu era totalmente descrente. Apesar de ser um materialista ferrenho, meu modo de pensar era semelhante ao de uma pessoa possuidora de fé. Portanto, embora na aparência eu fosse descrente, no fundo eu era uma pessoa de fé. Extraído do livro Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 1, página 37. Minha natureza. Tempos atrás escrevi um artigo intitulado Eu visto por mim mesmo. Diferentemente dele, que foi escrito de um ponto de vista objetivo, desta vez pretendo descrever subjetivamente meu estado de espírito tal como ele é. Atualmente, creio que não existe uma pessoa tão feliz quanto eu, e minha gratidão a Deus é constante e profunda. Qual será a causa da minha felicidade? De fato, eu não sou uma pessoa comum, sobretudo porque Deus me atribuiu uma grandiosa missão e esforço-me dia e noite para cumpri-la. Todos os membros da Igreja sabem que, através dela, um incontável número de pessoas está sendo salvo. Todavia, existe um segredo da felicidade que é fácil de ser praticado por qualquer pessoa. Ou melhor, por quem não tem uma missão especial como eu. Primeiramente, desejo abrir meu coração, mostrando aquilo que é uma tônica em meu íntimo. Desde jovem gosto de dar alegria ao próximo, a ponto de isso se tornar quase um hobby para mim. Sempre estou pensando no que devo fazer para tornar as pessoas felizes. Por exemplo, quando acordo pela manhã, minha primeira preocupação é saber o estado de ânimo dos meus familiares. Se houver uma só pessoa mal-humorada, já não me sinto bem. Na sociedade ocorre justamente o contrário. Os familiares é que se preocupam com o estado de ânimo do chefe da casa. Como procedo de forma oposta,
Acho isso estranho e até fico um pouco triste. Portanto, para mim é muito penoso escutar xingamentos, gritos de raiva, reclamações e lamentações. Também me é difícil ouvir repetidas vezes o mesmo assunto. Sou sempre pacífico, feliz e abomino o apego. Esta é minha natureza. O resultado do que acabo de expor é um dos fatores determinantes da minha felicidade. Por esse motivo, eu sempre afirmo: se não fizermos a felicidade do próximo, não poderemos ser felizes. Acredito que meu maior objetivo, o paraíso terrestre, estará concretizado quando o meu estado de espírito encontrar ressonância e expansão no coração de todos os homens. Sinto-me constrangido por este artigo parecer um autoelogio, mas se depois de sua leitura ele puder levar algum benefício às pessoas, ficarei satisfeito. Em 30 de janeiro de 1950, extraído do livro Reminiscências sobre Meixo Sama, volume 1, página 35. Relato 23. Estado de unidade Deus-Homem. Quando me recordo do cotidiano de Meixo Sama, vejo que apesar de ele agir com bastante espontaneidade, de fato sempre foi consciente de sua posição como religioso. Sinto que ele vivia com moderação conforme os princípios da ética. Eu pensava que a severidade de Meixo Sama com relação ao horário se devia à sua personalidade. Contudo, ele dizia: há vezes em que sequer desejo me mexer de tão cansado que estou. Se fizer isso, porém, ao incentivar os membros a respeitar o horário, estarei mentindo. Ao saber que ele próprio se empenhava na prática dos ensinamentos que nos transmitia, senti uma profunda gratidão. Ele também afirmava: atrapalhar meu tempo é atrapalhar o trabalho de Deus, demonstrando que estava em constante estado de unidade Deus-homem. Tais palavras significavam que ele mantinha uma autodisciplina bastante rigorosa. Para os praticantes da fé, é muito importante estar sempre em concordância com a vontade de Deus. Todavia, o que é a vontade de Deus? Na prática é difícil saber. Quanto a isso, Meixo Sama nos orientava: basta fazer como eu faço. As coisas que não me agradam também não agradam a Deus, de forma que ser aprovado por mim significa ser aprovado por Ele. Pensando dessa maneira, creio que Meixo Sama nos ensinava a vontade divina por meio de suas práticas diárias. Extraído do livro Reminiscências sobre Meixo Sama, volume 1, página 77. Relato 162. Meixo Sama era praticante de seus ensinamentos. Por um servidor próximo. Por volta de 1952, Meixo Sama costumava dizer a seus servidores: façam redações. Se as fizerem, desenvolverão o raciocínio. Vocês devem escrever principalmente sobre mim. Assim, eu também resolvi redigir sobre a vida cotidiana de Meixo Sama. Naquela ocasião, ele me disse: não importa se vocês escrevem bem ou não. Todos aqueles que servem perto de mim têm o dever de levar minha vida diária ao conhecimento dos fiéis. Vocês precisam observar se realmente estou pondo em prática o que eu digo ou ensino aos membros, bastando escrever o que vocês presenciam. Extraído do livro Reminiscências sobre Meixo Sama, volume 1, página 243. Relato 163. Tudo é luz. Por um servidor próximo. Não me lembro exatamente quando e o que eu fazia. Numa certa ocasião, Meixo Sama me disse: os acontecimentos relacionados a mim, até os mais simples do meu cotidiano, tudo é luz. Portanto, transmita-os ao maior número de pessoas possível. Extraído do livro Reminiscências sobre Meixo Sama, volume 1, página 243. Relato 172. Sofrimento e alegria daquele que é utilizado por Deus, por um servidor próximo.
No ano novo, Meixo Sama fazia com que todos nós, servidores, aproveitássemos ao máximo o clima desse dia. Ele, porém, se recolhia em seus aposentos e, fazendo o possível para não nos incomodar, em silêncio e sozinho, organizava os ensinamentos. Não me recordo em qual ano novo. Meixo Sama, como se estivesse falando consigo mesmo, deixou escapar. Gostaria de, pelo menos hoje, passar o dia tranquilamente com todos. Acho que o poema a seguir retrata seu sentimento daquela época. Quantas alegrias, quantos sofrimentos, sou utilizado por Deus. Extraído do livro Reminiscências sobre Meixo Sama, volume 1, página 249. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama.